Meu nome é Arthur Fracanabia, responsável pela CELMED Brasil, e agora a explicação e o estudo do gráfico de número 5. O gráfico de número 5, vocês podem estar acompanhando ele, é posicionamento de seus estressores celulares em relação à faixa recomendada. O que seria essa faixa recomendada? No gráfico, com uma seta de cor verde, vocês podem observar de 0 a 100%. O que seria o nosso ideal nesse gráfico? O ideal seria que os três elementos que nós vamos estar estudando se comportassem próximos aos 50%. Mas dentro dessa faixa, entre o 0 e o 100, eles se encontram adequados. Vale lembrar, mais uma vez, que isso é personalizado. Essa faixa não é uma faixa recomendada para qualquer pessoa e qualquer população mundial, como são feitas as referências que se usa na literatura para qualquer exame. Ela é posicionada e recomendada para o seu contexto de vida, do nosso cliente, o contexto de vida do cliente final. Então, como vocês podem observar, no lado direito existe um EH, é o estresse hepático. Esse estresse hepático, então, nesse caso do gráfico, ele está em 31%. Ou seja, para essa pessoa, o estresse hepático dela, nesse caso, a gente vai considerar como ideal, como próximo aos nossos 50%. Se ele tivesse passado desse 100%, nós iríamos pensar na possibilidade, iríamos buscar essa explicação nos outros gráficos. Lembrem-se de sempre fazer integrar a informação que vocês têm entre os gráficos. Ele ia estar acima de 100, por exemplo. Nós iríamos buscar a explicação. Por que o estresse hepático está acima de 100%? Qual é o sofrimento hepático que existe nessa pessoa? Será que é algum compatível com alguma intoxicação, alguma enfermidade, algum acúmulo de alguma substância? Nos outros gráficos, nós teríamos essa resposta. Segundo item, com a letra EO, é estresse ósseo. Nesse caso, vejam que interessante essa informação. O estresse ósseo desse paciente em questão, ele está negativo, ele está em menos 86%. Isso quer dizer o quê? Quando ele passa da faixa para negatividade, significa que o funcionamento celular em questão deixou de funcionar ou está comprometido. Vamos sempre lembrar, quando temos no gráfico um excesso acima de 100%, é porque esse tecido, porque essas células trabalham a mais do que deveriam. Estão em estresse positivo. Quando o gráfico demonstra para nós que ele está negativo, é porque essas células deixaram de funcionar da forma adequada. Então, menos 86%. Nós poderíamos dizer que as células ósseas dessa pessoa não estão funcionando direito ou estão parando de funcionar. Quem seria no caso aqui? Os osteoblastos, que são as células responsáveis por produzir a matriz óssea, por formar o osso em questão. Mas e aí vocês podem se perguntar, por que será que uma célula do osso não funciona direito? Nós temos que pensar em várias possibilidades. Será que macro e micronutrientes estão chegando de acordo ao interior dessa célula? Por exemplo, o combustível número 1 seria a glicose. Será que está sendo absorvida, está chegando glicose para essa célula? Nós temos que avaliar e confrontar com os outros gráficos. Vitamina D, cálcio, enfim, se procura nos outros gráficos e se vê a explicação do porquê. Nesse caso aqui, o nosso sistema de inteligência artificial, já de números altíssimos de pacientes, de análises que foram observadas e validadas, nós sabemos que quando isso chegar na faixa de uns 200 negativo, nesse caso de 86 nós já podemos até afirmar que já existe uma osteopenia nessa pessoa e se encaminha a um processo de osteoporose, um osso muito fraco. Então nós hoje, nesse grau de 86%, nós conseguimos estancar. Vai ser feita
a reposição, as orientações adequadas que vocês vão fazer e nós vamos reverter esse quadro, nós vamos fazer com que a célula óssea volte a funcionar normalmente. O terceiro item e último desse gráfico é o EM, que é o estresse muscular. Vejam vocês que 97% ele está na faixa quase limite da nossa segurança. No nosso sistema de inteligência artificial, o estresse muscular, ele é validado com mais de 75 análises somente para validação do estresse muscular. Vejam como é interessante o sistema de inteligência artificial e as 15 milhões de checagens entre os analitos que o nosso sistema faz. Por que eu digo isso? 97%. Quando esse índice de estresse muscular chegar perto dos 200%, o nosso cliente vai começar a relatar dor. Então nós estamos 200% na frente de que ele relate dor. Isso é o ponto fundamental da nossa tecnologia, é o subclínico. Então nós temos aí um prazo de, até em porcentagem falando, de até 200% para evitar com que ele chegue no momento da dor. A partir do 200% do nosso índice de estresse muscular, um equipamento como uma ressonância magnética vai começar a detectar. Vejam vocês então a importância de uma prevenção a nível celular, o quanto se consegue detectar o problema antes. E aí vocês vão casar essa informação com outros gráficos. Mas por que o meu músculo estaria tão estressado assim? Será que é por uma atividade física inadequada que eu não estou preparado para fazer e eu estou fazendo? Será que é por falta de macronutrientes, de proteínas, de glicose? Será que são micronutrientes que estão fazendo falta? Será que é por causa da minha hidratação? Enfim, tudo isso nós vamos buscar informação nos outros gráficos que vocês já têm a explicação para poder casar, centralizar essa informação aqui e descobrir qual é a causa que está elevando esse estresse muscular. Então no gráfico de número 5, fica bem claro para vocês com a seta verde de 0 a 100% que seria o normal para este caso. O que tiver fora disso, nós vamos buscar explicação e orientação nas outras análises para saber. Lembrem sempre de frisar aos seus clientes finais que isso é personalizado e nós não nos baseamos em valores de referência de mercado, valor de referência convencional. O nosso valor de referência é calculado pelo sistema de inteligência artificial personalizado para a pessoa, para o contexto de vida da pessoa.